Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título O Prenúncio do Tempo do Fim. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será a visão do carneiro e do bode. Em segundo lugar, vamos falar sobre o chifre pequeno. E em terceiro lugar, vamos falar sobre Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a visão do carneiro e do bode. Daniel, no capítulo 8 de seu livro, narra uma visão que recebeu da parte de Deus durante o 3º ano do reinado de Belsazar, estando às margens do rio Ulai, na cidade de Suzã, capital de Elam, situada a 360 quilômetros a leste da Babilônia, e pela amplitude da interpretação que foi dada da visão a Daniel pelo Senhor, isto através do arcanjo Gabriel, Daniel ficou perplexo, sem sentidos, espantado, enfraquecido e enfermo por alguns dias. Dada a importância e a veracidade da visão, pois se tratava de fatos futurísticos do final dos tempos e de difícil entendimento. Vamos fazer uma leitura contemplando exatamente esta condição que nós falamos agora, no capítulo 8 do livro de Daniel, versículos 1 a 2, que diz assim: No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elam, e vi que estava junto ao rio Ulai. No versículos 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. No versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Vamos agora estudar sobre a narrativa e a interpretação da visão de Daniel. Ao levantar os olhos, Daniel viu em primeiro lugar, diante do rio, um carneiro com 2 chifres, sendo um mais alto do que o outro,
e que dava amarradas para todos os lados, demonstrando sua força e seu poder. Na simbologia do animal, o carneiro representava o reino medo-persa, sendo o chifre mais alto do carneiro a tipificação da Pérsia, do rei Ciro, como o reino mais forte, que é a média do rei Dario. Isto nós podemos contemplar em Daniel, capítulo 8, versículos 3 a 4 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte, e também para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. No versículo 20 diz assim: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Daniel também, em sua visão, contemplou um bode que vinha do ocidente sem tocar no chão, e que tinha um chifre notável entre os olhos, e que atacou com muito furor o carneiro visto anteriormente, e quebrou-lhe os 2 chifres. Na simbologia do animal, o bode representa o reino da Grécia, que sucedeu o reino medo-persa, e o chifre notável entre os olhos do bode representa o primeiro rei da Grécia na pessoa de Alexandre o Grande. Vamos fazer uma leitura em Daniel, capítulo 8, versículos 5 ao 7 e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, como todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. No versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Portanto, aí nós temos uma relação direta entre a visão de Daniel, no capítulo 8, primeiramente o carneiro com 2 chifres, simbolizando o Império Medo-Persa, depois um bode com um chifre notável entre os olhos, representando a Grécia. O carneiro, ele tem uma correlação direta com o sonho de Nabucodonosor, com relação ao peito e os braços de prata, que também no capítulo 7, na visão de Daniel, foi o Império Medo-Persa foi representado por um urso. Já o bode, o Império da Grécia, também representado no sonho de Nabucodonosor como o ventre e as coxas de cobre, também na visão de Daniel, no capítulo 7, ao qual estudamos na aula passada, foi visto através de um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Permanecendo então a cabeça de ouro, uma representatividade do Império da Babilônia, também vista como um leão alado, e as pernas de ferro, representando o Império Romano pela fera indescritível. Portanto, o sonho de Daniel
ou a visão de Daniel, no capítulo 8, estava correlacionada, primeiramente, ao Império Medo-Persa e depois ao Império da Grécia. O Império Grego, representado pelo bode com um chifre notável entre os olhos, se tornou muito forte e poderoso, mas teve seu chifre quebrado, e daí surgiram 4 chifres, e de um destes um chifre pequeno, que se tornou forte e muito poderoso, que dominou o grande território das nações. Os 4 chifres que surgiram do chifre quebrado, do bode, representam o reino dividido da Grécia, após a prematura morte de Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, onde o seu reino foi dividido entre 4 generais, com os seus respectivos territórios, aos quais podemos mencionar Cassandro, que ficou com a Grécia e Macedônia, Lisímacos, que ficou com a Trácia e a maior parte da Ásia Menor, Seleucos, que ficou com a Síria e uma grande parte do Oriente Médio, e Ptolomeu, que ficou com o Egito. Portanto, aí os 4 generais que sucederam Alexandre, ou seja, dividiram o reino de Alexandre. O chifre pequeno, que surgiu a partir de um dos 4 chifres, trata-se de um feroz rei oriundo do reino do general Seleucos, que governava a Síria e grande parte do Oriente Médio. É o que nós podemos ler em Daniel, capítulo 8, versículos 8 a 9, que diz: O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O versículo 21 e 22 diz assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Vamos falar agora sobre o chifre pequeno. Este chifre pequeno é o rei Seleucida Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 175 a 164 a.C. Nesta época, a Síria dominou toda a Palestina e Antíoco IV perseguiu implacavelmente os judeus. A história registrou que este rei, entre as mais diversas atitudes abomináveis e de blasfêmias que tomou contra o povo de Deus, nós podemos agora, neste momento, mencionar. Em primeiro lugar, ele se engrandeceu, declarando-se rei, ou mesmo seu próprio Deus, ao ponto de mandar cunhar moedas, onde de um lado da moeda foi posto a sua efígie, e do outro os dizeres do rei Antíoco, o Deus tornado visível, que traz vitória. Portanto, Antíoco Epifânio se declarou ser o próprio Deus. Em segundo lugar, ele impôs a sua religião como padrão e determinou que quem tivesse posse da palavra de Deus e observasse a lei de Deus seria punido com a morte sumária, no que resultou na morte de mais de 80 mil judeus.
Antíoco Epifânio, também quando dominou a Palestina, proibiu e fez cessar os sacrifícios no templo no ano de 169 a.C. e saqueou seus objetos e utensílios e praticou atos de extrema profanação do local sagrado, onde mandou matar um porco, que considerado para os judeus como um animal imundo, e borrifou seu sangue no altar. Espalhou o excremento do porco em toda a extensão do santuário e ainda obrigou aos judeus comerem a carne do porco sacrificado. Antíoco Epifânio também mudou o nome do santuário de Jerusalém para o templo de Júpiter Olímpico e edificou altares aos ídolos, sacrificando porcos e reses para estes ídolos. Blasfemou contra Deus e também contra o culto e também contra o povo de Deus e vendeu como escravos mais de 40 mil judeus, melhor dizendo. Vamos agora estudar o item 3 da lição, que fala sobre Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo. Antes, porém, vamos fazer a leitura de Daniel, capítulo 8, versículos 10 a 12, que expressa exatamente esta posição relativa a Antíoco Epifânio com seus desmandos na Palestina. Diz assim a palavra do Senhor: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Para os 4 ventos do céu, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O tempo de opressão de Antíoco IV sobre os judeus, considerado pela maioria dos estudiosos da Bíblia, foi de 2.300 dias, ou seja, aproximadamente 7 anos. Todos estes atos provocaram a rebelião da família dos Macabeus, que buscavam então resgatar a liberdade do povo judeu e, consequentemente, a purificação do templo do Senhor. É o que nós podemos ler em Daniel capítulo 8, versículos 13 a 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Considerando que o foco da visão de Daniel é para o tempo do fim, ou seja, a escatologia bíblica, esta visão claramente aponta para a personalidade e o poder do anticristo. Isto na grande tribulação. Alguns teólogos e estudiosos descartam a aplicabilidade desta profecia de Daniel para o anticristo, entendendo que todas foram cumpridas em Antíoco Epifânio. Antíoco IV, sem sombra de dúvidas, é uma tipologia do anticristo. E num estudo minucioso dos fatos, constatamos que menos da metade
das profecias de Daniel sobre o anticristo foram cumpridas na vida de Antíoco Epifânio. Portanto, a plenitude das profecias de Daniel serão cumpridas num futuro na vida do anticristo. Passemos nesta etapa de nosso estudo a conhecer a personalidade, o caráter e o poder do anticristo, a partir dos registros de Daniel em seu livro. Daniel, capítulo 8, versículos 23 a 25, fala sobre estas características do anticristo. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará com que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Vamos então passar a ver agora as características do anticristo a partir desta leitura feita nos versículos 23 e 25 do capítulo 8 de Daniel. No versículo 23 diz assim, na parte A: mas no fim do seu reinado. Isto implica que esta profecia do anticristo se relaciona ao fim dos tempos. Na parte B, diz assim a palavra: quando os prevaricadores, transgressores acabarem. Isto significa que nesta época o pecado chegará ao seu mais alto grau de manifestação. Na parte C do versículo 23 diz assim: levantar-se-á um rei. Isto significa que o anticristo será um líder político mundial. Na parte D do versículo 23 diz: um rei de feroz catadura. Isso significa então que o anticristo será muito forte, sanguinário, cruel, sem compaixão e sem misericórdia. Na parte E do versículo diz assim: e especialista em intrigas. Isto significa que o anticristo será um especialista em resolver problemas complexos, tanto no domínio espiritual, como também no domínio natural, que se refere à política, à guerra, à economia, etc. No versículo 24, nós temos na parte A deste versículo o seguinte: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Isto significa que, apesar de ser um homem, a autoridade e o poder do anticristo será outorgada por Satanás. A parte B do versículo 24 diz: causará estupendas destruições. Isto significa que o anticristo provocará terror e pavor, e será uma máquina de matar e cometer as mais repugnantes atrocidades. Na parte C do versículo 24, lemos assim: prosperará e fará o que lhe aprouver. Isto significa que ele será exitoso nos seus planos e se mostrará para as nações como invencível. Já na parte D do versículo 24 diz: destruirá os poderosos e o povo santo.
significa que ele sempre buscará destruir os líderes mundiais que lhe oporem e também o povo de Deus. Já no versículo 25, como características do anticristo, a parte A diz o seguinte: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Isto significa que suas mentiras terão aparência de verdades, devido aos sinais demoníacos que respaldará uma pseudo-confirmação dos fatos. Na parte B do versículo diz: no seu coração se engrandecerá. Isto significa que ele será soberbo e agirá sempre pensando nos seus próprios interesses. Na parte C do versículo 25, nós lemos assim: e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Significa que ele não se intimidará diante dos ricos e dos poderosos. Na parte D do versículo 25, nós podemos ler: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, significando então que ele se oporá a Jesus Cristo. E na parte E do versículo 25, lemos assim: mas será quebrado sem esforços de mãos humanas, significando que Jesus descerá do céu para destruir o anticristo na batalha do Armagedon. Concluindo a nossa aula de hoje, o anticristo, biblicamente, pode ser aplicado tanto a um indivíduo como a um sistema que ele representa, tendo como a máxima o espírito anticristão, que rejeita, nega e questiona a verdade sobre Jesus Cristo. Como afirma o apóstolo João, este espírito está entre nós, desde o século I de nossa era, ou seja, depois de Cristo. E por isso mesmo, nós devemos rejeitar a tudo que se opõe a Jesus, sabendo que o nosso Deus é soberano, interfere na história, controla todas as coisas e nada escapa aos seus desígnios. E ele é quem nos dá a vida eterna. E isto se nós permanecermos fiéis a ele até o fim. Leiamos a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem em manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio.
Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Ainda no capítulo 4 desta primeira carta de João, do versículos 1 a 6, nós temos: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.